Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos começando agora mais um Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor audiovisual aqui no Alma Preta. E é sempre um prazer receber você aqui na nossa conversa. E hoje nós temos um cara aqui muito foda para conversar com vocês. E eu vou deixar que ele se apresente, porque aqui nós prezamos muito isso. É muito importante as pessoas falarem de si. Então, Thales, muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui trocando essa ideia com a gente. Oi, Iago, eu que agradeço. Obrigadão mesmo pelo convite. É uma honra estar aqui. Meu nome é Thales Porfírio, eu tenho 36 anos, sou fundador da Wakanda Streamers e pai de 2 meninos maravilhosos e na correria aí, né, para conseguir fornecer para eles uma educação antirracista. Sim, sim. Você falando que é pai de 2, eu vou ser pai do primeiro agora. Meus Então, parabéns. tem muito para aprender contigo. Tá para nascer agora Vai no mudar a final sua desse vida mês e no começo do completamente. próximo. Não, Vai mudar a sua vida imagina. completamente. Rapaz, quando vai chegando o final da gestação, né? Dá uma ansiedade gigantesca que eu não sei o que Exatamente. fazer. Exatamente. Ah, mas esse não saber o que fazer, até onde eu sei, é para a vida inteira. Ah, mas tem você para me ajudar a lidar com isso. Já tem 2, já passou 2 vezes pela experiência, está passando. Então tem o professor. Maravilha. Será uma honra. Bacana, bacana. Galera, antes de nós mergulharmos nessa conversa, eu quero falar uma novidade que nós vamos ter aqui no podcast para vocês. Você que é o nosso ouvinte assíduo, a gente tem ouvintes que não conhecem o Alma Preta, tanto pessoas que conhecem o Alma Preta. Para você que não conhece, o Alma Preta é uma agência de jornalismo independente. A gente vem aqui e faz um jornalismo independente. Isso nos dá liberdade para chegar aqui, tá tendo essa conversa com você, trazer quem a gente quer aqui pelo fato de nós podermos fazer isso. E nós só podemos fazer através da colaboração de muitas pessoas. E você vai poder estar colaborando com esse projeto. Nós temos um link no Catarse que tem vários planos. Você pode assinar com R$ 10, com 20, com 30, com 100, com 1.000, quanto você quiser. E quando você fizer isso, você vai entrar no nosso grupo do Telegram, que é um grupo só para assinantes, e você vai poder sugerir pautas para o nosso podcast. Uma vez por mês, nós vamos fazer um sorteio para que os participantes desse grupo participem também aqui do podcast, venham aqui, conte a sua história. Ou se você é uma pessoa muito tímida e não quer participar, não tem problema. Você pode trazer alguém, um familiar seu, um amigo, um parente, para estar aqui contando um pouco da história dele. Então, para isso acontecer, é só você ir lá no nosso site, que é almapreta.com, assina o nosso Catarse com o que você quiser. Essa ajuda vai ser muito bem-vinda. Você vai entrar nesse grupo e aí já está valendo. Fora que lá a gente divulga, como a gente divulgou do Thales, a gente vai estar divulgando as pessoas que vão estar vindo aqui e você vai poder fazer suas perguntas e vai ser muito bacana. É um jeito de você estar mais próximo da gente aqui do Papo Preto. Vai ser um prazer ter você lá. Então é isso. Thales, eu gostaria de saber um pouquinho da sua história, meu amigo. Onde você nasceu? Como é que foi chegar até aqui? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, Iago, eu nasci em Duque de Caxias, sou caxiense, fica no município do Rio de Janeiro, Ah, perto da minha tá? área, eu sou de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, pertinho. Nasci em Duque de Caxias e vim parar no município do Rio de Janeiro por causa da minha mãe. Ela, durante a vida dela, ela sempre tentou conduzir a gente para que a gente conseguisse concluir a faculdade. Foi algo que ela não conseguiu na vida dela e ela teve 3 filhos e ela tipo, colocou a vida dela para ela conseguir fazer isso. E ela conseguiu, graças a Deus. E a gente agradece muito a ela por isso, né? Então, a gente saiu de Caxias por escolha dela para a gente ficar mais próximo da. Mas isso foi bem antes da fase da faculdade.
para ficar mais próximo do trabalho dela, faculdade e tudo mais. E foi assim que a gente veio parar no Rio. Aí a gente acabou conhecendo um monte de gente também e tudo mais, mas também tem aquele lado, né? Que a gente estava até conversando num outro momento, de, eu não sei como é que eu posso chamar isso, né? De um isolamento cultural, talvez, de um Sim, é o que processo você contrário estava ao falando, né? aquilombamento, né? Sim, é o processo contrário ao aquilombamento que a gente estava conversando antes, só para dar uma contextualizada na galera, que nós, pessoas pretas, claro, a gente tem ouvinte de todas as classes, isso não é problema, mas existe muito isso, né, da gente conviver em lugares e às vezes estar em lugares que nós somos os únicos, então fica meio difícil de compartilhar as dores, né, ter uma conversa com os seus iguais. É complicado até da gente se sentir existente, da gente se sentir, porque a gente não tem, é uma constante sensação de não pertencimento, né? Como se a gente não devesse estar ali. Quando a gente começa a perceber que a gente é o único ali, né? As coisas começam a ficar mais embaçadas, e a gente começa a ter uma outra percepção sobre as nossas relações com o ambiente, com as pessoas. Então, tem esse lado, né? Que causa um grande impacto na vida da pessoa. E aí Sim, é sim. isso, aí foi estudar, E escola, faculdade. você fez faculdade aonde? E de quê? Eu fiz letras, português, latim na UFRJ. Rapaz, olha, quem olha pra você não. Olha, é aquilo, né? É questão de estereotipo. A gente olha pra você e fala: não, ele deve fez informática ou sistema de informação, sei lá, matemática, qualquer coisa menos letras. Pois é, cara, muita gente fala isso, que tem cara mais de exatas do que de humanas. Mas eu acho que conforme as pessoas vão convivendo, aí vão achando que eu realmente tenho mais cara de humanas do que de exatas. Mas no mundo gamer também a gente acaba passando essa imagem, né? Você Sim. olha aqui, aí tipo, tem esse quadro aqui, tem o fone, a cadeira, óculos, aí fica uma coisa assim, esconde um pouco da correria de humanas. Mas é interessante essa questão da vinda de Caxias para cá, porque eu falei do isolamento em termos assim familiares, né? Mas em termos de escola, como a minha mãe sempre tentou fazer esse corre da gente ir para a faculdade, em Caxias o salário dela ia todo para, dividindo com os pais, claro, para a escola particular. Uhum. Então, em Caxias eu já estava isolado. Ah, Aí sim. quando a gente veio para o Rio, aí a porrada ia ser outra. Aí a gente começou no Rio, a gente fez aquele primeiro bloco, acho que é o fundamental, não sei como é que chama hoje, em escola particular, e o ensino médio, né, de quinta a oitava, a gente fez em escola pública aqui no Rio. Ah, Foi o que sim. me colocou, aí você já sabe que é outro contato, né? Não, é outro contato, é Outra outros 500. realidade. E eu achando maravilhoso. Eu falei, caraca, que isso, não sei o quê. Aí quando eu falava com os meus pais, eles ficavam meio assim, porque a visão deles era outra sobre a escola pública e tudo mais. Mas assim, o que eu estava passando, da minha visão enquanto criança, era que eu estava num ambiente onde eu estava com meus iguais. Eu já não era mais um ser destacado ali. E Sim, aí sim. depois, primeiro, segundo, terceiro ano, volta pro correr para pegar bolsa em escola particular e não sei o que, se preparar para vestibular, que antigamente não era que nem é hoje, não é unificado, que nem é hoje, né? Era Uhum. uma correria separada, e aí voltou para esse isolamento. Mas por que tu decidiu ir fazer letras? É uma Pois é, paixão? Foi, como é que foi então, esse rolê? o bagulho é louco, assim, nesse sentido. Minha mãe detestou na época, porque ela falou que eu optei pelo mais fácil e tudo mais, porque eu achava, quando era criança, eu achava assim, eu vou querer uma parada estilo, sei lá, publicidade, ou então, não sei, uma coisa assim criativa, né? Uhum. Só que eu fui me percebendo apaixonado por idiomas, Ah, e sim. isso é extremamente condizente com o meu caminho de vida, porque eu gosto muito de me comunicar com as pessoas, de conhecer gente nova, de fazer pontes entre as pessoas, sabe? Não é só aquele centralizador de pontos, assim, não, tá, todo mundo existe para mim, não. Eu quero conectar as pessoas entre elas e tudo mais. E uma barreira que existe nisso é não só o idioma, mas também a própria linguagem, né? Cada um tem uma bagagem diferente, a maneira de falar traz entendimentos diferentes, então sempre me identifiquei muito com isso. Eu pensei, cara, eu quero aprender idiomas e um dos idiomas que eu quero aprender é latim. Só que para aprender latim, Interessante. eu quero aprender na faculdade. Pois é,
eu sempre ouvi muito isso, interessante, e muito assim também, tá, mas e o dinheiro, né? Aí eu dei mole nessa parte, claro. Porque assim, por um lado, tá? Depois eu vou explicar. Sim. Aí eu fui atrás disso. Aí passei pro FRJ em latim. Aí todo mundo me parabenizando, não sei o quê. Mas a minha mãe chateada. Porra, você Mãe escolheu tem mais aquela parada, fácil. né? Você tem que fazer um É, bagulho que dá dinheiro. cara, nossa. E eu fiquei chateadaço, assim, porque, pô, caramba, é a parada que eu quero fazer e tal. Mas eu não entendia na época a preocupação dela. Depois eu vinha a entender e tudo mais. Mas depois também ela entendeu que eu tava no caminho certo. Uhum. Então, foi muito bom ter acontecido isso. Eu caí no local certo. Quando eu caí nessa faculdade, eu descobri que lá tinha ensino de idioma gratuito para quem era de letras. Então, eu já emendei ali no italiano, francês, espanhol. Eu ficava lá, eu aproveitava, né? Eu aproveitava. Me dividindo entre estudo e chopada. Aí, depois, metade da faculdade para frente foi só estudo, porque a chopada estava atrapalhando um pouco, né? Faz Sim, sentido. sim. Faculdade pública, chopada. Ai, meu Deus. Pô, 2 anos ali estudando e bebendo e pensei assim, não tá dando para levar de boa. Mas eu pensei, cara, se eu parar de me dedicar às chopadas e me dedicar só à parte de estudo, eu acho que vai ficar ainda melhor. E aí, obviamente, ficou ainda Sim. melhor. Então, assim, eu nunca fui muito o aluno nota 10, independente de chopada ou não, eu nunca fui muito aluno nota 10, até porque eu me interessava por várias coisas. E delas é essa que eu te falei de idiomas, né? Então, fiz o latim na faculdade, não segui para o mercado de latim com tradução, enfim, ensino, e também não consegui seguir para o ensino da língua portuguesa. Eu próprio já não sou muito. Eu gostava muito, enquanto aluno, fazer Uhum. lá cálculos, entre aspas, né? Cálculos matemáticos, assim, de isso aqui é uma oração coordenada, não sei o quê, isso aqui vai para lá, soma com isso aqui, separa aqui. Porém, quando eu tive que encarar essa questão por um outro ângulo, o ângulo de professor, de pessoa que vai ensinar, aí a faculdade me quebrou nesse sentido. Porque na faculdade de letras eu conheci a área de linguística. Uhum. E aí eu aprendi que não existe certo e errado no falar. Existe o que está de acordo com a norma culta e o que não está de acordo com a norma culta, que é a linguagem formal e tudo mais. Então, e que não é errado. Cada família, cada cultura, cada local, né, região mesmo, física, vai ter um falar diferente e que não estará preso à norma culta porque a gente não está dentro de uma empresa e tudo mais. E aquilo me bugou durante um tempo, né? Até perdi nota, prova, porque eu falei assim, falante, quando fala errado, aí perdi nota. E eu falei para o professor, não, mas eu entendi o que você falou, não é errado e tal. Sim, mas você colocou errado. Colocou a palavra errada, então. Eu falei, não, beleza, tem razão. Aí, tipo, cara, eu gostei muito de ter estudado lá, porque isso me abriu para a questão do chamado preconceito linguístico de uma forma geral, né? Como você inferioriza as pessoas através da Da linguagem, linguagem. Uhum. como você cobra, mesmo sem ser professor de português, até professor de português não tem que cobrar, você não está trabalhando ali na hora, mas a gente tem essa cultura de cobrar das pessoas, tem que falar assim, falar assado, mas, cara, é uma matéria, como uma outra, Uhum. tipo, a gente não tem essa cobrança sobre química, física, geografia, sabe? Não tem Sim. essa. Não, você tem que saber a velocidade do carro e o atrito com o solo. Não. Mas em português tem isso, sabe? Essa imagem de que todo mundo tem que cobrar. E quando a gente fecha um estudo disso, né? Quando a gente tenta ampliar esse estudo, a gente sabe, cai naquela questão de eliminar o pobre, eliminar o preto. Então, assim, é uma parada bem delicada, né? Sim, muito, muito delicada. É até meio controverso que o Papo Preto, teoricamente, é um podcast de jornalismo, né? É de uma agência de jornalismo. E eu, quando fui convidado a apresentar o Papo Preto, cara, eu era o único que não era jornalista. Eu era, tipo, o único que tinha chutado o balde da faculdade. Então foi bem controverso. A minha faculdade é de design. Eu vim Bacana. apresentar um podcast de jornalismo, então foi muito controverso. Mas o que o Pedro, que é o fundador do Alma Preta, conversava comigo é o seguinte:
Cara, eu sei que muitas das vezes você vai ter dificuldade em falar certas palavras e tal, porque não estava no meu costume e não é do meu costume, mas você sabe se expressar. E eu acho que isso que é importante. Você consegue se expressar. Quando você consegue se expressar, você consegue se comunicar. Eu acho que é mais importante do que você ter aquela fala eloquente que ninguém vai entender balufas nenhuma e você não consegue passar o que você quer passar. Então, acho que tem um pouco disso também, né? Falou tudo, cara. Falou tudo, porque eu já vi por outro lado também uma questão de tipo assim, a pessoa que fala muito bonito, que fala super isso, super aquilo, é a pessoa que mais tem facilidade para te aplicar um golpe também. Sim. Então, assim, a gente se prende mais na roupa do que no conteúdo, né? Então, assim, e outra coisa também que você falou aí, que eu acho muito interessante, é sobre a questão da educação. A gente passou a se prender muito a diploma, quando a gente Demais. sabe que o mercado está cheio de profissional ruim, e com diploma, e com não sei quantos livros na estante, não sei o quê, mas é um profissional ruim. Sim, Cansei de ser mal cara. atendido em hospital e não sei o quê. Então, assim, a gente tem o cara, como você falou, o cara que se desenvolve bem, que se comunica bem, pô, toda a tua energia é voltada para isso. Quando eu ouvi alguns episódios, eu falei, cara, pô, é extremamente agradável ouvir você trocando ideia com os convidados, as convidadas Pô, e que tal. bom. E é bom demais. Imagina a gente perder isso porque por uma questão, não, porque não, você não tem aqui o papel que vai te habilitar a entrar aqui nessa área. Tipo, a gente entende a cobrança do papel, mas quando a Eu gente acho que o pega e papel às fecha vezes tudo só limita para muito. isso, a gente Sim, fechar só para isso, a gente perde a verdadeira, como é que eu posso dizer? A verdadeira estrela do campo, que é, pô, a pessoa nasceu para aquilo, ela tem tudo para fazer aquilo, mas não pode fazer porque não por tem causa aquele daquele papel diploma. na estante. Aí é complicado. Não, aí é foda. Mas, cara, vamos pro assunto de streaming que eu Vamos, quero vamos, chegar nisso. Senão, mano, vamos lá. eu tenho que me policiar muito. Porque senão eu mergulho na conversa de um jeito e a gente vai embora. Tô Só que eu ligado. quero muito conversar sobre isso. Como o Thales falou, galera, o cara é um streaming, o cara tem a Kanda Streamings. E, cara, eu quero saber um pouco desse rolê, como é que isso começou. Eu tô super interessado nisso, inclusive já vou até me inscrever também. Como começou essa Maravilha. ideia? Como é que foi isso para você? Eu ouvi um podcast seu com uma é, preta nerd. Preta nerd, é isso? Maneiro, maneiro, maneiro. Isso. Sim, sim. E foi bem bacana que você explicou ali, mas eu quero que você explique aqui também para o nosso público. A gente tem público de todos os cantos, então, como foi essa questão? A gente, inclusive, até orientou as pessoas que são assinantes do nosso Catarse, da nossa newsletter, para incentivar os filhos a ouvirem esse episódio, porque é uma onda, não só os filhos, mas também quem se interessa por isso. Que o nosso público é majoritariamente pessoas já formadas, com família e tal, mas existem muitas pessoas que se interessam por isso. Então, explica um pouco para a gente como foi esse caminho. Todo o caminho que a gente faz hoje é voltado também para essas pessoas que estão vindo atrás, né? Que estão, as gerações que estão nos acompanhando, né? Sim. E então, assim, como a gente falou sobre a sensação de não pertencimento, sobre estar deslocado, sobre, pô, as pessoas olharem como se a gente não devesse estar ali. Quando eu comecei a fazer live, quando me surgiu a proposta para começar a fazer live, não foi diferente. Eu abri o site, eu não conhecia a Twitch na época. Uhum. E Isso aí, foi quando? foi em 2018. Uhum. Um amigo meu falou, cara, você está sempre jogando, você vira a noite jogando, você tem interesse em produzir conteúdo, mas você não quer editar vídeo e tudo mais, faz live, joga ao vivo. E aí ele me apresentou a plataforma Twitch, e quando eu abri a tela, eu falei assim, poxa, mais um local onde não tem ninguém igual a mim. E aí Real. rolei a tela e nada. Fui procurar no Google, nada. Falei, cara, não é possível. Mas beleza, vamos fazer. E aí fui fazendo, continuei procurando pessoas pretas que fizessem, porque eu queria consumir conteúdo preto, queria trocar uma ideia, porque quando você está fazendo live, você está trocando uma ideia com alguém. O principal é Uhum. que haja essa conexão. Não é que nem você assistir TV, porque você não tá ali só no modo passivo. Você está no modo ativo, você está
trocando ideia, você As está pessoas estão ali por absorvendo. essa interação, né, com Isso, quem tá exato, lá do outro lado. exato. E aí, porra, às vezes, por exemplo, se você for assistir uma live de uma pessoa, uma classe extremamente elevada e tudo mais, você está assistindo como algo ficcional, porque você não se conecta com aquela realidade. O cara acorda, pega um jatinho particular, vai para Miami, sabe? Você não tem dimensão do que é isso. Agora, quando você vê o cara falando sobre X, sabe do que o cara está falando, você se conecta com aquilo, você troca mais ideia e tudo mais. Então, por isso eu queria mais gente como a gente, né? A gente se entende no olhar, sabe o que está passando. Eu falei, foi atravessar a rua, fulano olhou para mim, aí você já sabe o que está acontecendo Sim, ali, né? Então, fui procurar. Muito difícil de encontrar. Falei, cara, pô, alguém tem que fazer alguma coisa em relação a isso. No início eu não queria ser eu, porque eu sabia que ia dar um trabalho do caramba, mas eu pensei, vou fazendo um levantamento, né? Aí comecei a fazer uma lista, procurava streamer negro no Google, não tinha. Procurava streamer preto, até hoje, se você procurar streamer preto, você encontra muita coisa de computador e streamer preto, quer dizer, preto sim, é a sim. cor do computador que é usado para fazer stream. Aham. Mas aos poucos a gente vai mudando isso, porque o streamer negro onde você procura já aparece lá o Wakanda Streamers e muita gente encontrou a gente por causa disso. Pô, que da Do, hora. porque procura streamer negro. E eu sabia que mais gente procurava e não encontrava, né? Então eu falei, primeiros objetivos é colocar o termo streamer negro no Google, remetendo ao Wakanda Streamers. Foi feito. E minha intenção era juntar o pessoal para que o pessoal se conhecesse, se integrasse, crescesse junto. Porque existem várias networks aí, várias, várias, várias. Mas sempre foi muito difícil de você encontrar pessoas pretas fazendo live. E aí, quando a gente começou a fazer o Wakanda Streamers, eu fiquei um ano trabalhando sozinho. Aí depois, porque assim, ainda tem isso, né? Tem que fazer um trabalho disfarçado para você não ser abatido em pleno voo. Sim. Ou melhor, para você não ser abatido antes de sair do chão. Então, tive que fazer um trabalho escondido ali, fiz roleplay, conquistei meu espaço na plataforma, na internet, porque eu precisaria ter visibilidade para quando eu começasse a correr atrás abertamente. Então, quando eu atingi um certo nível lá, eu falei, bom, agora está na hora de começar a botar a cara mesmo do projeto. E aí toda a live que eu estava fazendo tinha um texto em cima assim da tela. Quantos streamers negros você conhece? Ah, legal. É, isso para puxar de quem tivesse afim, né? Bater papo, Uhum. puxar essa reflexão da pessoa e para atrair quem fosse streamer negro. Pra Sim, aumentar a cara. lista para a gente começar, para a parada começar a tomar cor. E tem gente que já se ofende com a pergunta. Só que assim, da mesma maneira que a gente tem que economizar dinheiro, A se a gente gente tem que tiver 10 economizar reais tempo. por dia, a gente tem que economizar nossa energia, porque, tipo, energia é um bem precioso que, pô, se a gente gasta aqui, a gente deixa de fazer outras coisas. Então, assim, minha intenção não é ficar debatendo para mudar a ideia da cabeça de uma pessoa que já tem certeza de algo contrário. Não é essa. É justamente conversar com a pessoa que está assim, caramba, não tinha pensado nisso. Sabe, não é nem assim, eu quero abrir a mente que está fechada. Não, eu quero chegar e dar essa possibilidade para as pessoas que não se opõem a essa possibilidade. Tem gente que fala Uhum. assim, mas eu não vejo cor, eu vejo a pessoa, então eu não vejo a utilidade de um projeto desse. Pô, mas se você não vê cor e vê pessoa, por que você está incomodado com esse projeto? Ele está te É, trazendo mais diversidade. Se você não liga para cor, então assim, ótimo, vem aqui assistir porque, sabe, sim, sim. falta público. Tem gente e tem muito público que ou que ataca. Então, se você não, para você não tem diferença, vem assistir. Claro que eu não falo isso porque eu sei que quando a pessoa fala, não tem diferença, não sei o quê, não precisa de um projeto desse, na verdade ela está incomodada com a existência Sim, do, ela do quer causar, projeto. ela já vem pronta para o debate e é aquilo, né, Tem. cara? Às vezes debater essas coisas assim num momento quente, é até, na minha opinião, tá? É meio que até burrice, porque você sabe que a pessoa não vai se dobrar e você já entra sabendo que é uma guerra perdida. Você vai se estressar, como você falou, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai perder o seu Entra, né? dia naquilo e além de dormir chateado. Tipo, eu não deixo muito caracterizado, mas eu sou um cara muito fascinado pelo mundo dos games, mano. Isso desde novo.
quando eu não tinha videogame e fazia amigos brancos para ir jogar na casa deles. Aham. Eu ouvi que você foi ter seu videogame depois de casado. Eu fui ter meu videogame, meu primeiro É, videogame tem o quê? 19 anos. Eu tô com 26. O meu primeiro foi com 19. Eu fui ter meu primeiro computador com 20 anos, tá ligado? a Então parada foi. era difícil, cara. Era difícil. Meu Sim, pai, depois de muito, assim, suou, aí por fim ele me deu um Master System. Na época, tem gente que vai ouvir Master System e não vai nem saber o que é, é faz parte. verdade. E na época, o top não era o Master System, era o Mega Drive. Mas Mega assim, Drive, isso mesmo. e aí eu tinha, e o lance era esse, era jogar na casa de amigo, Tinha jogar na aquele casa de Nintendo, né? Que conhecido. você ia jogar o Super Mario. É. E isso só tinha acesso na casa de amigo, porque, pô, eram muito mais caros. E você falou da parada do computador. Minha mãe, como eu falei, né, tava correndo para nossa educação, então ela se quebrou para comprar um computador pra gente poder estudar mais, aprender mais coisa. Cara, ela comprou computador através de consórcio. Você vai procurar consórcio, consórcio é de carro, É de de casa. carro, casa, exatamente. Porra, ela comprou computador através de consórcio. E na época, nem telefone fixo a gente tinha. Telefone fixo também era uma parada difícil de conseguir. Sim, Hoje aí em você dia, tinha o ninguém computador, mas não tinha mais internet. quer. É, hoje em dia ninguém mais quer o telefone fixo, Telefone né? fixo. Cara, mas é Enfim, assim, é como as coisas vão mudando, né? sim, e tipo, cara, o mundo gamer, pra quem não conhece assim, é um mundo acolhedor, entre aspas. Porque, cara, quando eu comecei a jogar online e tal, às vezes é um mundo muito hostil, né, mano? A galera Às vezes. meio que Às vezes. não tá nem aí, ninguém tá vendo a cara dela, ela xinga mesmo, ela ofende. E isso às vezes é O anonimato. complicado. Pô, desculpa te. Tá, mas é muitas vezes. É Uhum. muito. Só que foi se encontrando na Wakan Simmers, foi tendo o prazer de poder jogar junto, de jogar com, não apenas jogar com seus iguais, mas jogar sabendo que não ia ser afetado dessa maneira, né? Que não ia ser ofendido pela cor, pelo gênero, enfim. Então, claro que volta e meia a gente tem as pessoas assim fora da curva porque caráter não tem cor, né? Uhum. Então, a gente pega uns e fala, queridinho, tá acontecendo? Geralmente é no masculino mesmo. Queridinho, Sim, sim. meu amigo, o que tá acontecendo? O que que você tá. Você não veio pra cá e lá você recebe muita ofensa? Por que que aqui você tá falando isso pra amiguinha, não sei o quê, de lá de fora? Tipo, você veio aqui pra dentro pra ficar tacando pedra lá pra fora? É Não aquilo, né? O é, não cara é é tão esse o nosso. hostilizado e quer hostilizar. Não é esse o caminho, É, né? ele aprende isso, né? E muito do mundo gamer tem isso. Muita molecada oferece o que aprende a oferecer. Tipo, recebe aquilo, seja no bullying da escola, seja na falta de atenção da família, seja no que for, no isolamento, recebe aquilo e aprende que aquilo é se defender, que o bom, o legal é se impor, não sei o quê. Então a molecada fica saindo no tapa o tempo inteiro nos jogos. E Sim, eu, por cara. exemplo, eu não gosto de jogar com gente desconhecida. Prefiro Uhum. não, porque trazer esse lixo pra dentro de casa faz Sim. muito mal. Eu lembro da minha adolescência, cara, que eu me tornei um desses caras. De tanto eu querer jogar e ser hostilizado, Você acaba o se defendendo. adolescente, mano, começa a querer fazer isso. Então, Sim, por isso que às vezes sim. muitas pessoas não vêm com esse discurso: ah, não vou deixar para os filhos, os pais para os filhos, não vou deixar você jogar porque você vai ficar violento, isso e aquilo, aquilo outro. Mas não é assim. Sendo assim, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso, mas você recebe tantos ataques ali que não, eu quero continuar, eu não quero sair daqui. Então a única maneira de eu me manter é atacando. Mas aí isso te Aham. adoece de uma maneira que Adoece. você nunca Adoece. ganha. É uma batalha que você nunca É, vence. você entra num estágio que, por exemplo, um dos jogos que eu mais amo, GTA. E aí eu jogava é, online com os meus amigos, né? E aí chegou. Só que eu jogo GTA há tanto tempo, né? Gosto tanto de GTA que esse último foi lançado em 2013, 2012. E ainda hoje, quando me chamam pra jogar online, eu jogo. E aí falo, ó, vamos fazer a missão tal e não sei o quê. Aí eu falo, ó, cuidado com
com aquele pessoal ali que vai começar a te matar, não sei o quê. Você vai sentir fogo Uhum. interno e você vai querer responder. Só que se você ceder a isso, teu jogo acabou. O Verdade. dinheiro que você estava buscando em missão, você vai perder tempo, você não vai conseguir comprar o que você queria, você não vai conseguir fazer o que você queria, e você ainda vai sair do jogo pé da vida. Então, assim, se a gente está aqui para o entretenimento, para uma parada boa, é bom tomar cuidado com esses impulsos. E não dava outra. Não dava outra. O caminho acaba Era sendo esse dito e mesmo. feito. Era dito e feito. Aí eu falo, ó, se você quiser ir pra porrada, a gente vai. Mas assim, os caras vão, além de te encher o saco, eles vão te xingar pra caramba, não sei o quê. E era dito e feito, não tem. Cara, O mundo do e jogo é muito assim, cara. é assim. E quando, através da Stefania, ela apresentou pra gente a proposta do Akanda Streaming, que eu ainda não conhecia, eu fiquei muito feliz de poder conversar com você e contar um pouco do projeto aqui, para que as pessoas entendam que a gente não precisa brigar, a gente não precisa ir lá querer discutir e querer se impor da maneira errada, porque existem espaços que a gente pode sim ter ali um jogo, você se distrair, você tá ali fazendo algo que você gosta com seus. Então isso é muito interessante. Sim, eu tô amando esses caminhos da Twitch. A Twitch tem apoiado a gente demais, tem ajudado demais. Assim, eu só tenho a agradecer. E em relação a essa questão de bater de frente com player ou quer que seja na internet, uma coisa que eu falo bastante na Wakanda é, assim, não é, como é que eu posso dizer? Não é sendo ingrato a quem está nas linhas de frente de guerra. Porque a gente precisa desse pessoal lá. Só que Sim. assim, tem a visão da cidade medieval, daquele filme medieval e tal. Enquanto os soldados estão lá na batalha, a cidade não deixa de existir. Ela tem leiteiro, padeiro, ferreiro, tá? O pessoal continua trabalhando, tem criança, tá ali brincando. Não é a cidade larga tudo que está fazendo para ir lá para a linha de frente e sair na porrada. Ainda vai atrapalhar os soldados, vai Uhum. morrer, vai. Quer dizer, o pessoal que está lá fazendo a barreira, linha de frente, saindo na porrada, é para a gente continuar evoluindo enquanto cidade. Então, assim, fala, ó, visualiza o Wakanda Streamers como uma cidade tecnológica e a gente, enquanto o pessoal está lá brigando, a gente vai recebê-los de volta, né? Vai medicar e tudo mais, mas para isso a gente tem que continuar desenvolvendo a nossa cidade. Então, assim, se afasta de briga. Quando não resistir, é uma coisa, mas quando você conseguir resistir, resiste a isso, pô, analisa outra coisa. A gente precisa de você aqui trabalhando, pô, a gente precisa de edição de vídeo, edição de divulgação, a gente precisa de várias coisas, né? Legendagem. Então, assim, você sempre tem um lugar aqui para você se encaixar, para trabalhar. E através disso a gente vai gerando portfólio. Algumas pessoas já fecharam contratos em algumas empresas, então já estão. Isso as pessoas que participam do Akanda Streaming, né? Como é que faz? A pessoa se inscreve, Se entra lá e como é que é? inscreve, entra, e não é só. A Wakanda ela não é só para streamers, mas o nome é Wakanda Streamers. Tem uma jogada que depois eu melhor. Mas a pessoa entra, e eu vou falar da idealização, que é a minha Uhum. paixão, né? Como Sim. é que a Wakanda tem que ser daqui a alguns anos e é para isso que ela está caminhando. Você chega de fora, todo ferrado, né? Todo caro e tal, e você é recepcionado no portão, porque as pessoas sabem, elas já estiveram lá fora e sabem como é bom encontrar um lugar assim. Então elas chegam, largam o que estão fazendo, te recebem, te apresentam a cidade, e nisso, enquanto você está se restabelecendo do mundo lá fora, você está aprendendo como a cidade funciona e você está aprendendo sobre você mesmo. Você está vendo, e a gente sai daquela questão do papel, né, do diploma, você está vendo que você tem múltiplas habilidades, que você pode trabalhar com essas habilidades. E aí você escolhe onde você se encaixa melhor. Ah, então eu quero seguir ali para o Ministério da Fotografia. E aí você segue, começa a trabalhar ali com supervisão e tudo mais, e começa a gerar seu conhecimento, seu portfólio. Enquanto isso, vai se racializando também, vai obtendo o que a gente não obteve, né? Lá, Uhum. lá fora, que é o conhecimento sobre nós mesmos. Então, assim, eu acho legal porque
Geralmente, você, para conseguir um emprego, você precisa de experiência, mas para você ter experiência, você precisa de um emprego. E aí você fica nessa dualidade Sim. e não sai do lugar. Então, eu acredito que a gente consegue fazer na Wakanda Streamers é isso. Você, eu curto edição de vídeo. Tô dando uns exemplos assim que vem à cabeça, né? Uhum. Geralmente. Aí você começa a aprender ali, cola com a equipe que está fazendo isso, começa a aprender, começa a fazer, começa a corrigir e tudo mais. E aí você vai tendo seu portfólio e todo o trabalho que a gente vai usando, a gente coloca lá os nomes, quem fez isso, quem fez aquilo, quem fez aquilo. E algumas empresas já levaram gente, e o caminho normal é que a pessoa seja levada mesmo para. Porque Uhum. o que a gente quer é que as pessoas alcem voos, né? Que elas alcancem a empregabilidade, e nisso a gente continua tendo essa movimentação cíclica de gente aprendendo, fazendo e gente conseguindo trabalhar e tudo mais, conseguindo ser indicado, conseguindo se indicar. Em relação aos streamers, ao termo streamers, é pelo seguinte: o Wakanda dá o nome de unificação, a força, né? Toda essa questão do aquilombamento. E streaming significa riacho. Então, todo o conteúdo que você consome ali ao vivo, né, aquela água corrente, é de uma Uhum. plataforma de streaming. Eu não vou citar as marcas, mas quando você assiste série, quando você ouve música em plataforma de streaming, é que você está consumindo ali ao vivo, como era o rádio antigamente, né? Ainda Uhum. hoje, claro, mas como se ouvia muito rádio. Então você está consumindo ao vivo. É diferente de você baixar aquilo e consumir offline. Então, o streaming é essa questão do ao vivo. E da produção de conteúdo, a gente sabe que a comunidade preta sempre produziu conteúdo de uma maneira magnífica. Sim. E também quero acender polêmicas, mas também sempre fomos roubados por isso. Mas enfim, né? Aconteceu. E a gente sempre produziu muito conteúdo e tudo mais. E o streamer, quando ele está fazendo a live ali, o criador de conteúdo, na verdade, ele unifica nele as diversas potências de quem era um garoto propaganda, uma garota propaganda antigamente, né? Que gera o próprio conteúdo, ele alcança o próprio público e as marcas querem isso, porque você contratando uma pessoa, você já está contratando um trabalho Vários completo. serviços. Exato. E aí eu penso, poxa, a gente tem trocentos streamers, a gente pode se divulgar. Porque, por exemplo, quando eu estou aqui, é porque a gente está aqui num podcast, mas se eu estivesse fazendo live, você veria aqui, tem uma imagem aqui. Ah, quem fez essa imagem? Draco Imagem. Então, assim, Uhum. a gente passa o arroba, Draco Imagem. Aí tem, pô, quem fez essa caneca? Maneira, essa caneca é da Wakanda e tal. Aí a gente vai passando nomes, porque se eu estou fazendo live, eu posso fazer propaganda de qualquer coisa, sabe? Sim. Da cadeira que está sendo usada, mas aí tem a música. Lá no meu Instagram eu coloquei um IGTV chamado Crossovers da Wakanda. E aí lá exemplifica. Que até o papel de parede que eu estou usando, as pessoas veem e gostam. Aí eu falo, ó, The Oxy Diamond no Instagram, e aí o pessoal vai atrás. Pô, legal. Música. Procura aí no Spotify, playlists da Wakanda, aí conhece Negra Jaque, hoje, Larissa. Então, assim, vai conhecendo uma galera nossa, assim. E não só para dentro, né? Preto, uma música preta. Chega e fala assim: eu quero autorizar o uso da minha música, mas eu não quero necessariamente estar dentro da Wakanda Streams. Beleza. A gente quer divulgar, coloca a música lá na playlist. Ó, essa música pode ser usada em criação de conteúdo, dando os devidos créditos. Pô, Então, assim, a gente legal. vai se divulgando, né? A gente vai se divulgando. Sim, é porque é aquilo, né, Otales? Se nosso povo não fizer isso, se nós não nos divulgarmos, se nós não nos aquilombarmos e falarmos do nosso trabalho, quem vai falar? Ninguém vai Exato, falar. Então, exato. eu acredito muito nessa união, nessa unificação e nesse tipo de trabalho. Porque é como eu cheguei até você, é como outras pessoas chegam até Sim, aqui, é como as pessoas que estão aqui vão chegar lá no Wakanda Streaming. E isso exato. fortalece o nosso povo. Então, isso é muito importante, cara. Inclusive, eu queria falar que a gente está chegando no final do programa. E, cara, essa conversa para mim é maravilhosa. Sério, Eu eu amei. fico. Quando vai dando o final do programa, meu coração já começa a ficar apertado. Mas é que a gente, infelizmente, por enquanto, porque quando a gente estiver ao vivo vai ser diferente, mas por enquanto a Aham. gente tem um horário e, cara, eu só queria agradecer,
Queria que você Eu te falasse aí agradeço. onde a galera pode te encontrar o Wakanda Streaming, como é que a galera pesquisa, como é que a galera faz para ter contato com você. Fala um pouquinho pra gente. O nome que eu uso na internet, né? Meu nome é Thales Porfírio. É um nome um pouco complicado, mas eu recomendo procurar no Google, né? Ou procura streamer negro, que aí vai encontrar o Wakanda Streamers, ou procura Wakanda Streamers. Joga de qualquer jeito que o Google vai dizer, você não quis dizer, e aí vai encontrar. Se você abrir alguma matéria, algum jornal e tal, que estiver falando lá, fundador Thales Porfírio, provavelmente vai ter minhas redes, que eu uso o nome Thales Gamer. Uhum. Então, provavelmente vai ter lá, tô no Instagram, no Twitter, enfim. E a Wakanda tá principalmente no Twitter e no Instagram. Inclusive, a gente está precisando de gente lá no Instagram para poder arrastar para cima. Então, Então, galera, corre lá, conhece lá o Wakanda Streamings, segue lá no Twitter. Todas as redes vão estar aqui embaixo na descrição. Então a gente conta com você para fazer esse tráfego orgânico de o nosso povo divulgar o nosso povo. Isso é muito importante. Inclusive, obrigado a você que chegou até aqui. É sempre um prazer enorme receber todos vocês aqui. Quando vocês mandam um e-mail e dão sugestões, isso mantém a gente vivo, né, Thales? Quando a gente que está aqui falando, quando a gente tem esse feedback, igual a gente recebe e-mail de pessoas falando do podcast, quando vocês vão lá, assinam, entram no grupo, isso é o que faz a gente continuar produzindo, é o que faz a gente continuar aqui. Então, não meça esforços, pode ir lá mandar o seu e-mail, entra lá no grupo, interaja com a gente, segue lá o Thales, manda mensagem lá no direct dele, que ele vai à vontade. responder, porque isso é muito importante, isso deixa a gente feliz. Inclusive, me segue lá no meu Instagram também, porque a galera aqui não me segue, Thales. Segue igual uma preta, mas não Que me segue. isso? Segue lá, Iago.rodrigues02. Só Tem que tem eu. seguir, pô. Se colocar Iago.rodrigues já aparece, é eu lá. Então vai lá que a gente pode ter essa interação maior. Thales, um prazer, meu amigo. Igualmente, cara. Obrigadão mesmo. É isso, galera. Obrigado. Então a gente fica por aqui e até o próximo Papo Preto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.